Graça e paz, queridos. Hoje eu fui desafiado pelo pastor Robson para falar sobre a minha experiência com a oração em línguas. Para começar, a oração em línguas, ela realmente te leva a várias experiências. A primeira experiência é que você vai ter que entrar para um secreto e você vai começar a falar agora com Deus. Porque a Bíblia fala aqui em Tiago capítulo 4, versículo 3, fala que pedem e não recebem, porque pedes mal, e pedem para esbanjar seus prazeres. Ou seja, nós pedimos aquilo que está no nosso coração, ou algo que não está alinhado com o propósito de Deus. A oração em línguas, ela veio para poder te alinhar naquilo que Deus tem para você. Eu me lembro que quando eu fui desafiado a orar em línguas há muito tempo, eu senti algo no espírito para poder orar em outras línguas. Eu decidi fechar o meu escritório. Eu aluguei um quarto em um hotel, desliguei meu celular e eu falei, agora eu vou orar em outras línguas. Eu orei naquele dia, orei o dia todo. Eu orei o dia todo em outras línguas. Só que eu observei uma coisa, eu não estava sentindo arrepio, eu não vi uma luz, eu não vi um anjo. A única coisa que eu senti foi que minha boca estava doendo de tanto mexer, a minha língua estava ressecada de tanto de falar nessas línguas. E eu me baseio nesse versículo, nessa palavra em Tiago 4, versículo 3, porque muitas vezes nós somos levados a pedir algo que não está relacionado com o querer de Deus. Então, quando você ora em outras línguas, quando você está orando em outras línguas, você não está orando mais o seu querer, mas está agora orando o querer de Deus. Você agora está querendo orar o que Deus tem para você. Eu me lembro que um pregador, certa vez, eu vi ele falando que muitas vezes você está pedindo, né? Aqueles rapazes, quando a gente é solteiro, nós ficamos pedindo, Deus me dá uma esposa. Aí nós colocamos as características dela, nós colocamos do cabelo liso, loiro, ou morena do cabelo de índio, ou uma morena do cabelo de crespo, né, caracolado, ou até mesmo a mulher quando vai orar, pai, eu quero aquele homem musculoso, aquele homem moreno, e você começa a falar aquelas características, mas quando você ora em outras línguas, o Espírito Santo vai até o Pai e vai falar, Senhor, não dá isso para ela não dá essa pessoa para ele, dá aquela pessoa, às vezes aquela moreninha do cabelinho bem ruim, aquele rapazinho franzininho, não é muito bonito, mas ele vai ser um grande milagre na vida dela, na vida dele. E a oração em línguas é orar a verdade. Aqui em Romanos capítulo 8, né, versículo 26, diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Queridos, eu descobri que nós não sabemos orar como convém. Lá no Tiago falou que nós pede e não recebe, porque nós pedimos mal. Mas aqui agora, em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que nós não sabemos orar como convém. Porque fala assim, da mesma sorte, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Orar em línguas é orar a vontade de Deus. E eu comecei a orar em outras línguas. Eu comecei a orar naquele quarto. Eu pensei que talvez ia uma luz, vinha um anjo me visitar. Talvez vinha
um sobrenatural, algo sobrenatural ia acontecer, algo poderoso, mas na verdade, para minha alegria, né, para minha edificação, eu saí de lá com a minha língua toda áspera, de tanto orar. Eu saí de lá do quarto com o sentimento de que eu não queria mais sair de lá. Algo me dizia que era para mim ficar mais lá. Mas eu tinha que sair, porque os deveres, o meu escritório, as coisas dessa terra ainda estavam me aguardando para eu sair. Mas eu saí de lá com o coração tão apertado, porque eu tinha entrado no lugar de descanso. A Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 28, versículo 11, fala que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas eu falarei com este povo. Este é o descanso. Orar em outras línguas é você entender que você tem que esperar, que você tem que descansar. Amém? E eu cavei um poço ali. Eu cavei um poço e fiquei ali esperando, observando o que Deus teria para me dar. Porque na verdade, quando você ora em outras línguas, você não vai sentir mais nada. Você não vai ver nada. Você vai apenas aguardar e entender que a sua fé está sendo edificada no Espírito. Então eu fiquei ali um dia e depois eu nunca mais parei de orar em línguas. Eu fiquei na minha casa, eu andava orando em outras línguas. Eu ia lavar banheiro, fazer alguma atividade doméstica de casa. Eu ia orar em línguas. Eu ficava no meu escritório orando em outras línguas. Eu ia fazer algum serviço, eu estava orando em outras línguas. Eu ia dirigir o carro, eu estava orando em outras línguas. Então eu passei a habituar a oração em línguas. E sabe o que foi que aconteceu, queridos? No meu ministério, alguém pode perguntar, mas agora você está com uma igreja lotada de gente, pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Amém, tive isso. Mas algo muito poderoso aconteceu. Eu entrei em um descanso. Eu entendi que eu não precisava mais trabalhar para algo acontecer. Eu entendi que eu como filho, eu precisava entrar no lugar, orando em outras línguas, entendendo que já estava feito, que estava consumado após a cruz. Houve uma ação consumatória, amém? Houve uma ação consumada do próprio Cristo Jesus. Então a oração em línguas, ela me levou a uma maturidade. Ela me levou a um lugar de descanso. Esses dias eu estava ouvindo de um pastor, o meu amigo, pastor Ézio, da Igreja Videira, e ele falou para mim, Ricardo, eu vejo, e ele falou com muita sinceridade, eu vejo que você está com muita maturidade, algo está construído dentro de você. E isso só me alegrou, queridos, porque ouvir de um homem de Deus uma palavra como essa, isso quer dizer que você está na direção certa. Isso quer dizer que você tem que continuar orando em outras línguas. Isso quer dizer que não é o quanto eu vou me abrir para pessoas, não é o quanto eu vou conversar com pessoas, mas é o quanto eu vou falar em outras línguas, porque quem fala em outras línguas não fala a homens, mas fala com Deus. Então, desde então, eu desisti de falar a minha própria linguagem. Quando você está falando com Deus, você está falando, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu preciso disso. Você está falando a sua própria linguagem. Você está falando a sua língua, mas quando você está falando, chorebara cantarebara coterebara serecamanaias, ricamanassore cantarebara sorecamarassore baraias, você está falando a linguagem de Deus. Quer dizer que você está desistindo de falar com homens. Você está desistindo de falar através de si mesmo. E você agora está falando com Deus. Orar em outras línguas, né, quer dizer que você está orando, falando com Deus. A grande verdade é que nós temos que parar de falar com homens. Enquanto que eu estava falando com homens, eu sentia crise no meu ministério, eu sentia crises
Quando algum problema dava na minha igreja, eu sentia momentos de crises. E às vezes eu sentia necessidade de conversar com alguém. Não que isso esteja errado, e esteja dentro, que você tenha sim que conversar com alguém, que você tem que falar com alguém. Mas essa situação só vai mudar quando você entender que você não sabe mais orar como convém. Como fala aqui no versículo 26. Quando eu descobri que eu não sei orar mais como convém, as coisas começaram a mudar na minha vida. As coisas eu comecei a falar, não, eu preciso orar em línguas. Agora mesmo eu estava na igreja orando em outras línguas. Agora mesmo eu estava ali orando, as pessoas estavam lá orando com a sua linguagem. Mas eu falei, eu decidi orar a linguagem de Deus. E Deus me prosperou, queridos, financeiramente. Deus me prosperou na maturidade, no espírito. Deus construiu uma maturidade na minha vida. E o interessante é que quando eu fui para um quarto e comecei a orar em outras línguas e continuei orando em outras línguas, né? Mesmo eu dirigindo o carro, dirigindo uma moto, mesmo andando de pé, eu vou para a academia, eu estou orando em outras línguas, eu estou lá na esteira, eu estou orando em outras línguas. E ali o Espírito de Deus, ele está te dando maturidade e o teu espírito está sendo fortificado e edificado. E o interessante é que quando eu entrei para um quarto, eu pensei, poxa, eu vou entrar lá dentro e eu vou receber muitas coisas de Deus. E na verdade eu não recebi nada. Eu apenas vomitei. Isso foi minha experiência. Não sei se a sua, eu acho que Deus trata por cada pessoa de uma forma diferente. Ali Deus me fez vomitar toda a religião, tudo aquilo que eu tinha aprendido, que estava me estagnando, que estava me prendendo. E houve uma desconstrução daquilo que eu tinha aprendido errado, daquilo que eu tinha aprendido na carne, na força do braço. E eu peguei todo aquele entulho, eu tive que jogar fora, eu tive que limpar e refundamentar as alicerces da minha alma e começar a construir uma nova história, uma nova vida, uma vida no Espírito. Amém? Eu quero encorajar a cada um a orar em outras línguas, porque depois que eu comecei a orar em outras línguas, eu comecei a ser um bom marido, um bom pai. E hoje eu não sou pastor de multidões. Hoje eu não sou um pastor de uma grande igreja. Hoje eu sou pastor da minha família, dos meus filhos e da minha esposa. Esse é o meu maior púlpito, é minha casa. Eu vejo muitos pastores sofrendo, já vi casos de pastores também até se suicidar, porque eles estavam ainda orando a sua própria fala, orando da sua própria maneira. Mas Deus não quer que nós oramos, porque quando nós oramos da nossa própria maneira, nós estamos falando as nossas cobiças, nós estamos falando da nossa alma, mas o Espírito Santo está falando, ei, deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho algo novo para você, e quem ora em outras línguas está debaixo dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. E eu creio que o Brasil vai orar em outras línguas. Eu creio que minha cidade vai orar em outras línguas. Gurupi, Tocantins vai orar em outras línguas. Eu creio que Juiz de Fora, lá no Pastor Robson, Deus vai fazer uma grande história. Deus vai fazer um grande mover naquele lugar. E as pessoas vão estar debaixo dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, porque elas vão entender que elas não sabem orar como convém. E esse é o segredo do meu ministério, que eu entendi que eu não sei orar como convém. E agora eu oro todo dia, toda hora. Eu quero orar em outras línguas, porque assim eu vou estar debaixo dos incentivos e das intenções do Espírito Santo de Deus, que como fala aqui, que é aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
O Espírito Santo vai falar com Deus de acordo com a vontade do próprio Deus. Porque Deus ele tem o melhor para nossas vidas. Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Eu quero encerrar esse vídeo encorajando a cada um para orar em outras línguas, para entrar para dentro do quarto e ficar orando em outras línguas. Que se você for para a academia, se você for para o trabalho, talvez o seu trabalho, da sua casa até o trabalho, dá uns 15 minutos. É 15 minutos de oração em línguas. 15 minutos falando com Deus. 15 minutos orando a vontade de Deus. E vocês vão ver o quanto vocês vão ser edificados. Deus abençoe a todos. E vamos gritar, o Brasil vai orar em línguas. Deus abençoe.